Oi, oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Musicuidar. Eu sou Caroline Santos, musicoterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante aqui no canal. Você é musicoterapeuta, está começando do zero e provavelmente já se perguntou: quais instrumentos musicais eu preciso para começar os meus atendimentos? Quais materiais são realmente importantes na prática clínica? Nesse vídeo eu quero te mostrar o que realmente é essencial na nossa prática clínica em musicoterapia. Vem comigo! Antes de falar dos materiais, é importante a gente lembrar de uma coisa. Musicoterapia não se começa pelos instrumentos, mas sim por nossa escuta clínica. Sim, os recursos eles são importantes de fato, mas eles não vão substituir o nosso olhar terapêutico. Então é importante entendermos que é um combo, está tudo associado. Tanto a nossa presença enquanto terapeuta, quanto os recursos que nós iremos utilizar naquela sessão em musicoterapia. E aí, então, quando nós pensamos em começar, aqueles recursos básicos, eles já são suficientes. Eu gostaria de citar alguns aqui para vocês. Pausei para pegar alguns instrumentos aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Os chocalhos, que fazem parte ali desses instrumentos percussivos que nós vamos utilizar, assim como os pandeiros, são ótimos para a gente utilizar. Também temos os xilofones, lembrando que esses instrumentos eu estou fazendo a indicação para uso ali quando se atende o público infantil. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, o seu público é adulto, idoso, então você pode pegar essas dicas e adaptar de acordo com a sua realidade. Também tem os tambores, então assim, existem algumas opções de fácil acesso que a gente pode estar utilizando com os nossos pacientes. Uma dica que eu dou é sempre procurar ter pelo menos 2 instrumentos daquele instrumento, entendeu? Então, se você adquirir de um mesmo instrumento pelo menos 2, isso facilita com que você ali junto com o seu paciente também possa estar tocando simultaneamente com ele ou trabalhando isso num possível objetivo terapêutico. Então, o ideal é que se tenha pelo menos 2. Se você puder ter mais, isso vai depender da sua proposta, do que você está querendo trabalhar. Se o seu atendimento é individual, se o seu atendimento é em grupo, então tudo nós precisamos analisar para cada caso. Com esses recursos, nós já temos aí muitas possibilidades de interação musical. Mas também vamos falar agora dos instrumentos harmônicos, como o violão, o teclado, o ukulele, que vão ali sustentar essa musicalidade da sessão ao vivo, poder acompanhar canções e construir experiências musicais de forma mais rica com o seu paciente. Hoje eu trabalho com mais de um teclado, mais de um violão, mais de um ukulele, mas no início a gente começa pouco a pouco, adquirindo esses instrumentos musicais e construindo essas experiências. Uma dica também muito boa para dar nesse meio de vídeo é que sempre procure ter instrumentos em seu set que você saiba tocar. E aí entra aquela questão, e o musicoterapeuta, ele deve saber todos os instrumentos, mais de um instrumento? O que eu sempre digo é, de fato, a sua experiência musical com o seu paciente, ela pode ser mais enriquecida sim, se você tem a possibilidade de alternar instrumentos. Então não é regra, mas de fato isso vai ajudar. Isso vai trazer para o seu atendimento maiores possibilidades de interação, de engajamento. Às vezes o paciente olhou para um instrumento, se identificou mais com aquele instrumento e você vai poder ali criar uma interação musical por meio dele. Então não é regra, mas se você puder saber mais de um instrumento, isso vai enriquecer a sua prática. E o seu paciente ele vai se beneficiar com isso também. Um outro recurso fundamental é a sua musicalidade. A forma como você canta, improvisa, se comunica musicalmente com o seu paciente é central no processo terapêutico. E aí, se você trabalha com o público infantil, nós não podemos esquecer de algo muito importante. Não são apenas os instrumentos musicais que vão fazer parte da sua sessão. Brinquedos simbólicos, figuras, objetos do cotidiano, recursos visuais, tudo isso é muito utilizado em sessão.
porque eles vão ampliar essas possibilidades de interação, comunicação, do brincar dentro da música. E aí, em alguns casos, nós também utilizamos alguns materiais mais sensoriais, que vão ajudar nesse processo de regulação e engajamento durante a sessão. E esses recursos, eles podem apoiar momentos em que a criança ela precisa ali se reorganizar de alguma forma, ou ela precisa ampliar essa interação. Eu sempre falo que nem todos os pacientes que chegam em musicoterapia, eles vão ser tão musicais. Muitas vezes a gente vai precisar construir mesmo essa porta de entrada para o caminho, essa jornada mais musical da criança. E eu tinha um paciente que ele se interessava pelos instrumentos, mas ele ainda não se sentia à vontade para tocar. E ele gostava muito desses recursos sensoriais. A gente tinha alguns bichinhos, que era justamente animais para apertar, e ele gostava muito. Então, para ele chegar até o instrumento e tocar, esses bichinhos ajudavam ele a interagir com o instrumento de forma indireta. E aí depois ele foi tendo acesso mais direto, ele foi se sentindo mais confortável, mais confiante. A gente foi fazendo as músicas ali, improvisações, composições com as temáticas dos animais. Então percebe que é uma ponte. Esses recursos eles podem ser justamente essa ferramenta para chegar até o meio mais musical ali que o paciente pode conseguir acessar. E aí uma coisa que é fato também é que o ambiente faz toda a diferença. E não precisa ser um espaço cheio de coisas, mas um espaço que permita ali uma segurança para esse paciente, uma liberdade de exploração sonora e também que traga organização sensorial para esse paciente. Aí o que acontece? Muitas vezes um erro muito comum no início é querer ter muitos instrumentos e muitos recursos. Mas a realidade é que na prática clínica, muitas vezes, menos é mais. A verdade é que ter poucos recursos bem utilizados podem ser muito mais potentes do que um excesso de estímulos. Agora, deixa eu contar para vocês uma brincadeira que é bem comum no meio dos musicoterapeutas. A gente evita levar instrumentos que a gente tem muito apego para a sessão, porque na prática clínica o instrumento ele vai deixar de ser nosso e ele vai ser um recurso que também é do paciente. Então ele pode ser explorado, batido, de formas muito diferentes, e a gente precisa estar disponível para isso dentro do processo terapêutico. Então fica essa reflexão aí para quem é da área e vai entender. Esse meu colega aqui, ele passeou comigo uns 10 anos da minha vida e ele estava no setting, mas eu já estava me preparando que ele já tinha feito a parte dele, enfim. Isso aqui foi simplesmente por escorregar. Escorregou, a criança estava com ele tocando, estava em pé tocando, muito agitada, animada, e o instrumento foi ali derrubado. Então, isso acontece, isso pode acontecer. Como às vezes a criança, ela tá ali ainda explorando o instrumento e descobrindo ainda formas de intensidade de tocar um instrumento. Então, ela pode tocar com muita força. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Fica aí essa reflexão, essa dica para vocês. Quem é da área com certeza vai entender. Então vamos lá, gente. Para começar na musicoterapia, você não precisa de tudo. Mas sabe do que você precisa? De intencionalidade clínica, de escuta e de recursos que façam sentido para o seu contexto de atendimento. E é uma coisa que eu sempre digo, aos poucos, com a prática clínica, você vai entendendo o que você precisa ampliar no seu espaço. Agora vem cá, me conta aqui nos comentários, você já é musicoterapeuta? Está começando agora ou já atua na área há algum tempo? Quais materiais você considera indispensável para o seu atendimento? Me conta aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer mostrar alguns dos instrumentos que eu tenho aqui. Ah, detalhe, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro um pouco do espaço da Musicuidaço. Se você quer ver mais desses recursos que eu trabalho, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo e de ativar o sininho das notificações para você não perder os conteúdos por aqui. Deixa aquele like se esse vídeo te ajudou de alguma forma e compartilha para outros musicoterapeutas também que estão começando na área. Eu espero poder ter ajudado vocês. Grande beijo da tia Carol e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!